Prezado Guilherme, cabe-nos iluminar que a sua fazenda cumpria corretamente a função social, com o plantio, a colheita, a comercialização de cana-de-açúcar e abacaxi. Deste modo, o terreno tem o caráter produtivo, e assim separamos alguns tópicos para acalmá-lo nesse momento de fragilidade e algumas ações judiciais cabíveis para a retomada da sua posse no terreno que foi invadido parcialmente. Agora, irei esclarecer algumas formas de uso capião e o que é uso capião, exatamente para anular algumas dúvidas que essa situação desagradável pode acontecer, pode vir à tona. O uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, existindo alguns modos de uso capião diferente, como o uso capião extraordinário, uso capião ordinário, uso capião especial rural. E eu vou focar aqui nos prováveis usos capiões que podem ocasionar dúvidas nessa situação para o senhor. Eu separei o uso capião que tem um lapso temporal menor e uma metragem menor, para esclarecer essa dúvida mesmo, se o que o Pedro e seus 10 seguidores estão fazendo é uso capião ou não. Existe um uso capião chamado uso capião familiar, que precisam de 2 anos. E uso capião especial rural, que precisam de 5 anos, e a metragem não pode exceder 50 hectares. Recapitulando os fatos que o Pedro e seus 10 seguidores fizeram, eles invadiram a parte da fazenda e ocuparam por 15 dias. Ou seja, esse período é muito menor que o nosso Código Civil estabelece. E eles ocuparam uma faixa de 87 hectares, que é muito maior que o nosso Código Civil estabelece. Ou seja, nenhuma ferramenta, nenhuma vertente do uso capião. Agora irei falar sobre a propriedade. A propriedade é englobada nos direitos reais, que fica no artigo 1225 do Código Civil. Deste modo, a propriedade é um direito absoluto, pois é oponível e tem o efeito erga omnes, ou seja, todos precisam respeitar a sua propriedade. Eu vou ler o artigo 1128 do Código Civil, que diz assim: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Desse modo, ficou muito claro que o senhor pode reaver a propriedade que está em detenção do Pedro e seus 10 seguidores. E é necessário pontuar que Pedro e seus 10 seguidores têm um vínculo empregatício com a fazenda. E o Código Civil taxa isso como uma mera tolerância, que eles acabam carregando um poder chamado detenção, como diz o artigo 1198 do Código Civil, que eu vou ler. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em seu nome, e cumprimento de ordens e a instruções suas. Então, isso caracteriza uma relação de patrão, uma relação de trabalhador ali. E deste modo, eu posso falar para você que o detentor também carrega. Assim, o senhor Guilherme, pelo seu poder outorgado, exerce uma posse indireta, como também chamamos de posse mediata. Pois quem exerce a posse direta e imediata é Pedro e seus 10 seguidores, como descrito no artigo 1197 do Código Civil. Deste modo, a posse que Pedro e seus 10 seguidores possuem é caracterizada como uma posse injusta, pois é adquirida viciosamente. O vício identificado é a posse clandestina, obtida de modo sorrateiro, escondido, exatamente no momento da ausência do possuidor com relação à coisa. Colocando no fato concreto, no caso concreto, aconteceu a posse clandestina quando Guilherme se ausentou durante os 15 dias e Pedro e seus 10 seguidores, de forma sorrateira e escondida, pegaram essa posse parcial da fazenda. Quanto à legitimidade do título, Pedro e seus 10 seguidores praticam a posse de má fé,
pois têm o conhecimento da existência desse vício e mesmo assim continuam a exercer o domínio fático sobre a fazenda, como normalizado no artigo 1202 do Código Civil sobre a relação de período. Pedro e seus seguidores fazem o uso de uma posse nova, pois ocorreu dentro do prazo de 1 ano. Senhor Guilherme, para reaver a fazenda, sugerimos quanto à proteção à posse interdicta, que pode ser defendida pelos interditos através das ações possessórias, visto que a fazenda sofre a turbação de Pedro e seus seguidores. A ação cabível é a de manutenção de posse para a proteção possessória, pois não houve perda da posse, mas sim a limitação de sua posse. Assim, provocaremos o direito processual civil de modo eficaz, como normalizado no artigo 560 do CPC. Assim, o mais indicado é o pedido da liminar em ação possessória e de ação de força nova. Desse modo, como Pedro e seus seguidores agiram de má fé e deram causa da deteriorização, eles irão responder. Prezado Guilherme, os frutos são utilidades que periodicamente uma coisa produz. Desse modo, os frutos dos invasores se tornaram o gado instalado no celeiro, que se caracteriza como fruto natural, pois não precisam da intervenção humana direta, e é decorrente do desenvolvimento animal. Como o gado ainda está instalado e condicionado na fazenda, ele é chamado de fruto estantes. Por conseguinte, para construir as 11 casas do celeiro, Pedro e seus seguidores realizaram a deteriorização da plantação de cana e de abacaxi que já estavam presentes em sua plantação. A sua plantação que tem caráter produtivo, cumprindo sua função social. Então, assim, eles deteriorizaram aquela região e irão responder pela perda e a destruição das plantações. E ao possuidor de má fé, que seria o Pedro e os seguidores, só restará o ressarcimento das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância dessas, como descrito no artigo 1220 do Código Civil. Benfeitorias necessárias são exercidas ao bem principal, com a finalidade de conservá-la e evitar a sua deteriorização. O celeiro, para condicionamento do gado realizada pelos invasores, entra na benfeitoria. Olá, eu sou a Nathalie Rodrigues da Silva, eu sou aluna de Direito da Faculdade de Campos Sales. Hoje eu vou estar fazendo a apresentação do trabalho do professor Augusto. Então, eu tô com o vade-mecum aqui do lado, eu vou ler os artigos e logo em seguida explicar. Bom, primeiro a gente tem que começar sabendo o que é posse justa e posse injusta. Bom, a posse, ela tá no artigo 1200 do Código Civil. Lá, ele vai trazer pra gente o que seria a posse injusta. Bom, a posse injusta é quando a gente tem três coisas que eu vou falar aqui. Quando a gente tem a posse precária, a posse clandestina e a posse que é sobre violência. Bom, a posse sobre violência, como todos nós sabemos, é quando eu adquiro posse mediante violência, seja ela física, tá bom? Aqui a gente vai ter também a posse precária. O que seria a posse precária? A posse precária é quando a gente tem um abuso de confiança. Então, a gente tem uma relação de contrato e dessa relação de contrato, eu sou uma pessoa que confio em você e tudo mais, e você usa dessa confiança, invade a minha fazenda ou algo do tipo, tá bom? Essa é a posse precária. Agora eu vou falar sobre o que é a posse clandestina. A posse clandestina a gente pode falar que é aquela posse por invasão, tá? Então aqui, ó, o Código Civil, ele vai falar sobre a posse clandestina pra gente e eu vou falar. Aqui no Código Civil, ele fala que a posse injusta seria aquela que decorre de atos de violência, como eu expliquei para vocês, que é a posse sobre violência, que é a posse injusta, clandestinidade,
que eu já falei que é quando a gente tem a invasão, quando a pessoa ela entra na minha propriedade, tá bom? Mas ela entra ali na noite, fazendo pouco barulho para ninguém perceber. E é quando e também a gente tem a posse precária, tá bom? É quando a gente tem a relação contratual, o abuso de confiança, tá bom? Como eu falei, no artigo 1200 do Código Civil, ele explica bem direitinho, tá bom? Agora eu vou falar para vocês que a posse do senhor Guilherme, ela foi invadida, ela foi uma posse clandestina, tá bom? Porque o Pedro e os seus 11 seguidores, eles entraram ali naquela dada noite, sem ninguém perceber, sem nem fazer muito barulho, tá bom? Então, é a posse clandestina. E essa posse, ela é injusta, tá? Ela é injusta porque ela foi feita dessa maneira, não é uma posse justa, tá bom? A posse justa é o contrário da posse injusta, tá? Então, é só a gente pensar o contrário. Tá? Quando a gente não tem clandestinidade, nem precariedade, a gente tem a posse justa, tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre a área que foi invadida. Bom, nessa área que foi invadida, o senhor Miguel, ele tinha colheita de abacaxi, né? Nessas colheitas, a gente tem os frutos naturais, tá? Os frutos naturais, fruto natural é aquele fruto, como é que eu vou falar? Por exemplo, o pé de laranja, tá? Que ele vai ficar sempre dando laranja. Então, isso que é fruto natural. Então, em relação ao pé, a plantação de abacaxi era um fruto natural, tá bom? E a gente teve... Eles entraram e eles destruíram tudo, acabaram com tudo. Então, por conta dessa destruição, a gente vai ter perdas e danos, tá bom? Porque teve uma perda para o senhor Guilherme, dos frutos que ali existia, dos produtos civis. Ele perdeu toda a plantação, toda a colheita, tá bom? Além disso, Pedro e seus 11 seguidores fizeram casas, tá bom? Fizeram uma outra casa que era para colocar os bichos. Como é que fica essas casas que foram feitas? Bom, o artigo 1255, ele traz pra gente o quê? Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, aqui o código, ele já é bem explícito, ele já fala bem pra gente. Então, se essa posse ela fosse de boa fé, se ela fosse uma posse justa, ele teria direito sim à indenização pelas casas que construíram. Só que essa posse, ela é uma posse de má fé, ela é uma posse injusta. Então, ele não vai ter direito a essa indenização, ao contrário, ele vai ter que indenizar por todos os frutos que ali ele destruiu, tá bom? Em relação à área que foi invadida. Quando a gente tem uma área que foi invadida, a gente chama isso de turbação. Turbação é quando a gente tem metade, por exemplo, vou explicar aqui melhor, desculpa. Eu tenho uma fazenda, que é o caso, né, do senhor Guilherme, e eles invadiram metade da fazenda, eles não estão deixando eu entrar. Então, eu não estou tendo o livre exercício da posse, eu não estou conseguindo entrar na minha fazenda, tá bom? Quando a gente tem isso, a gente tem a turbação, tá? E a turbação, quando ocorre isso, a gente vai ter a manutenção da posse, tá? Então, a gente vai entrar nesse caso, senhor Guilherme, com uma acumulação de uma manutenção de posse, com uma acumulação de pedidos de perdas e danos, né, pelos frutos, tá bom? Então, aqui a gente vai ter uma manutenção de posse, com acumulação que seria perdas e danos pelos frutos, e aqui eles não vão ter direito ao que eles gastaram, tá bom? Porque o código, ele é bem claro no artigo 1255, tá bom? Aqui eu quero falar outra coisa também, que eu vou ler aqui para vocês, que é a respeito da reparação. Aqui no código, no artigo 555 do Código Processual Civil, ele fala: é ilícito ao autor cumular ao pedido possessório o de
condenação e perdas e danos, tá bom, senhor Guilherme? Que é o que a gente vai fazer. A gente vai entrar com manutenção de posse, com perdas e danos pelos frutos que foram deteriorados, pelos frutos que foram destruídos, tá bom? E a manutenção de posse é para recuperar justamente essa parte da fazenda que foi invadida, tá bom? Então aqui a gente falou do que é posse justa, posse injusta, da manutenção, tá bom? Aqui, como a gente já falou de tudo, senhor Guilherme, eu peço que o senhor fique calmo, que o senhor fique tranquilo, tá bom? Porque vamos cuidar de tudo, não precisa ficar com medo, algo do tipo, porque a nossa legislação ela é bem clara e ela deixa muito bem claro o que eu acabei de falar. Então, eu peço muito obrigado por ter nos procurado, tá bom? E vai dar tudo certo.